O segredo foi revelado e o Flamengo já tem um plano B para contratar no lugar do Thiago Almada. Eu vou falar sobre isso, vou falar também de Nico de la Cruz. Isso porque a imprensa uruguaia está cravando a ida do jogador para o Peñarol. Vou falar sobre o técnico Leonardo Jardim, que vem sendo cobrado pela torcida do retorno de Gonzalo Plata e Luiz Araújo e da coletiva hoje, que vai ter com Lucas Paquetá no Ninho do Urubu. Meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento. E vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Eu vou começar o vídeo já falando sobre uma contratação. Isso porque o Flamengo acertou a vinda do zagueiro Thiago Cardoso. Ele tem 16 anos, é da geração 2010 e jogava no Campo Grande, aqui do Rio de Janeiro, lá no Ítalo Delcima, né, em Campo Grande ali. O que acontece é o seguinte, ele foi observado e bem avaliado no jogo entre Campo Grande e Flamengo pela Copa Rio 2016. O garoto se destacou e aí o scout do Flamengo foi lá e fez a contratação dele. Ele chega no Flamengo para jogar nas categorias de base. Boa sorte aí, Thiago, que você consiga desempenhar muito bem no Mengão. Mudando de assunto, falar sobre o calendário do Flamengo no mês de agosto, porque hoje é a primeira segunda-feira do mês e o Flamengo esse mês tem 6 jogos. Dos 6 jogos que o Flamengo vai jogar esse mês, 3 são contra o Cruzeiro. O Flamengo joga contra o Vitória, domingo, dia 9. Depois, na quarta, dia 12, joga contra o Cruzeiro. Domingo, dia 16, joga contra o Mirassol. Depois, na quarta, dia 19, joga novamente contra o Cruzeiro. Depois, no sábado, 22, joga contra o Cruzeiro de novo. E, por último, no dia 30, joga contra o Botafogo. Assim está o mês do Flamengo nesse mês de agosto. Apenas 6 jogos, como eu disse, 3 deles contra o Cruzeiro. E por falar no Cruzeiro, o Cruzeiro está se reforçando. O jogador Gabriel Peck, infelizmente, se machucou, teve uma lesão grave. O Cruzeiro foi para o mercado e contratou uma peça de reposição. O Wesley, lembra dele? Que jogava no Corinthians, ponta? Então, o Wesley estava no Al Nassr e está voltando para o Brasil para jogar no Cruzeiro e vai jogar emprestado. O Al Nassr vai pagar parte do salário dele. Além do Wesley, existem outras contratações apontadas para chegar no Cruzeiro ainda durante essa semana. Vamos mudar o assunto, falar sobre retorno no Flamengo, porque tanto Luiz Henrique como Gonzalo Plata já estão indo a campo e fazendo trabalhos com fisioterapeutas de chuteira. Flazoeiro, por que você sempre enfatiza que o jogador está treinando de chuteira? Porque quando um jogador se machuca e ele retorna para o campo, normalmente a evolução dele, uma das maneiras de você perceber a evolução dele é assim, enquanto ele treina de chuteira e enquanto ele treina de tênis. Quando ele treina de tênis é porque está longe o retorno dele, ele ainda não está colocando a chuteira aperta o pé, é mais difícil de você pisar. Quando ele está de chuteira é porque a evolução já está bem avançada, já está mais próximo dele voltar. E tanto o Gonzalo Plata como o Luiz Araújo já estão treinando no campo com o fisioterapeuta utilizando chuteiras, ou seja, está perto de voltar. A tendência é que eles estejam prontos para o jogo do dia 9 contra o Vitória. Um prazo máximo aí estipulado pelo departamento médico é que eles já voltem no jogo contra o Cruzeiro. Vamos esperar para ver como é que vai ficar a situação. O fato é que o técnico Leonardo Jardim tem pedido peças à diretoria do Flamengo. Constantemente o Jardim está pedindo a contratação de reforços, constantemente o Jardim está pedindo que o Flamengo se movimente e contrate jogadores. E é até sobre isso que eu vou falar agora, porque no sábado foi aniversário do técnico Leonardo Jardim. O Flamengo postou nas redes sociais, lá normal, dando os parabéns para o treinador. E aí o que acontece? Muitos torcedores foram na postagem lá e comentaram que o Flamengo não estava jogando nada, que precisava melhorar. Cobraram ali naquela postagem uma melhora da equipe do técnico Leonardo Jardim. De um lado, o Jardim pede reforços. De outro lado, o torcedor cobra o melhor trabalho do treinador. Deixa eu falar sobre De la Cruz, porque a imprensa uruguaia já crava o acerto entre o jogador e a diretoria do Peñarol. E tem essa semana também como uma semana decisiva pelo acerto. O fato, gente, é que o De la Cruz ele quer sair do Flamengo e ele já deixou isso
muito bem claro para todo mundo, que ele não quer ficar, que ele quer ir embora, que está tendo pouco espaço aqui, aquela coisa toda. Isso é um lado. O outro lado é que o Flamengo não tem obrigação nenhuma de liberar o De La Cruz, principalmente pelo contrato que o jogador tem com o Flamengo. Agora, o que cabe é o Peñarol atender as exigências do Flamengo, se o Peñarol realmente quer o jogador, para poder levar o jogador. Essa semana vai ser uma semana decisiva, não só para o De La Cruz, como também para o departamento de futebol do Flamengo, que tem a situação do Almada para resolver até hoje. E a informação, gente, e aí eu falei isso ontem aqui e eu mantenho ela hoje, sobre o Almada ir para o River Plate, a informação que se tem é que não está fechado. Ele não fechou com o River Plate, pelo menos até ontem, a informação que o Flamengo tinha, vinda do pessoal do Thiago Almada, era que o River Plate comunicou que faria um esforço para poder contratar o jogador, comunicou que tentaria a contratação do jogador e nada mais do que isso. Mas assim, ainda não está fechado, nem com o Flamengo e nem com o River Plate. Hoje é um dia da decisão sobre esse assunto. Hoje a gente vai saber o final dessa novela e tomara que para o Flamengo tenha um final feliz. Falar sobre o substituto do Almada. Se o Almada não vier, Frazura, quem vem para o lugar dele? O Flamengo vai buscar um jogador para a posição, mas a questão financeira, o dinheiro que o Flamengo iria gastar no Almada, o Flamengo vai tentar investir aí na vinda do Luiz Araújo. Luiz Henrique. Na questão financeira, o dinheiro que seria usado no Almada será usado no Luiz Henrique. E na questão técnica, o Flamengo vai buscar um jogador da posição para poder repor ali a ausência do Almada. Então, só para poder explicar a vocês que o plano B do Flamengo na questão financeira, pega esse dinheiro que iria pagar no Almada, vai lá no Zenit e tenta contratar o Luiz Henrique. Mas o Luiz Henrique não joga na mesma posição que o Almada. O Flamengo vai seguir na janela buscando um jogador para poder substituir o Almada ali nessa posição, a posição que o Almada joga muito parecida com a posição do Georgian de Arrascaeta. Bom, hoje é o dia, para nós, só cabe esperar. É o que eu falei, sai um monte de notícia. Na Argentina sai que está fechado, do lado do Flamengo fala que não está fechado, e aí um puxa para um lado, um puxa para o outro. Eu prefiro esperar, porque de hoje eu acredito que essa novela não vai passar. Acredito que a gente vai ter uma definição aí. E é claro, eu estou de plantão, e acontecendo a notícia, eu vou gravar, vou fazer live, vou fazer qualquer coisa para vocês, para que você esteja bem informado em tempo real. Uma outra coisa que eu quero falar, e eu preciso falar também, sobre essa situação específica do Thiago Almada, é que o Flamengo já sabia do interesse dele do River Plate, o Flamengo também já sabia dessa questão da Europa. Agora o Flamengo está esperando aí para ver qual vai ser o desfecho, a decisão final do jogador, e o prazo do jogador é hoje, tá certo? Tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis.